Os Sete de Chicago, um dos melhores filmes que estreou na Netflix. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo e também sobre a Guerra do Vietnã. Fica aí! Pois então, vamos falar desse filme, Os Sete de Chicago. Estreou faz poucos dias na Netflix e fala sobre um evento histórico muito importante que foi o processo de 7 líderes de movimento anti-guerra do Vietnã. Antes de qualquer coisa, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então, vamos falar desse filme, Os Sete de Chicago. Algumas coisas chamam a atenção nesse filme. Uma delas é o elenco estrelado. Tem lá o Sacha Baron Cohen, o Ed Redmayne, ganhador do Oscar, o Frank Langella, excelente. Tem o Michael Keaton, que aparece pouco, mas rouba a cena. Um elenco estrelado que interpreta uma história muito interessante. Pois bem, antes de falar um pouco desse processo, vamos falar um pouco da Guerra do Vietnã, porque esse filme fala sobre um evento baseado em fatos reais que envolve a Guerra do Vietnã. Bom, a Guerra do Vietnã, no qual os Estados Unidos se envolveram, ela começou em 1955 e terminou em 75, ou seja, durou 20 anos, uma guerra longa. A participação dos Estados Unidos foi ali na metade da década de 60 e foi até 1973, quando ela simplesmente desistiu, abandonou, trouxe as tropas de volta porque não estava dando certo, não estava ganhando, ela estava perdendo a guerra. De fato, ela perdeu a guerra porque em 75 os Vietcongs da Coreia do Norte tomaram Saigon e aí venceram a guerra, né? Porque de um lado tinha o norte, né, que eram os comunistas, apoiados pela China, pela Rússia, e do lado do sul tinha os Estados Unidos, ali tem apoiado também pela Coreia do Sul, e aí os Estados Unidos ficaram envolvidos nessa guerra de 64 até 73, com milhares, centenas de milhares, milhões de mortos de ambos os lados nessa guerra. Conforme a guerra foi evoluindo e conforme foram sendo divulgados os números, né, mesmo com a propaganda toda dizendo uma coisa, mas quando as pessoas viam os números, viam que tinha muito soldado morrendo, viam que as coisas não estavam dando certo, que tinha alguma coisa errada. E aí em 1968, vários protestos de rua, com vários líderes liderando esses movimentos anti-guerra, né, pedindo que os Estados Unidos removessem suas tropas do Vietnã, trouxessem os soldados de volta. Né. Movimentos, a maioria deles pacifistas, embora alguns usavam de violência. Né. E aí o novo governo recém-impossado resolveu processar os líderes desses grupos anti-guerra, né, anti-guerra do Vietnã, esses grupos que pregavam a volta dos soldados americanos. Eles resolveram fazer o seguinte, numa, digamos assim, jogada legal, unir todos eles, acusando eles de conspiração terrorista e de que eles estavam se movimentando justamente para causar uma guerra civil, para causar uma instabilidade. Foram acusados disso, né? Um julgamento que o filme mostra que foi totalmente arbitrário, foi realmente um julgamento político, né? Em alguns momentos beirava até uma coisa de bizarra, de quase surreal, da forma como eles eram tratados, né? Sem seus direitos assegurados, uma coisa bastante estranha. A maioria das coisas que você vê em tela foram reais, aconteceram de verdade, por mais estranhas que possam acontecer, a outras foram uma coisa mais que pesaram o fato de ser ficção, ou de ser um filme, digamos assim, de Hollywood. Então, em alguns momentos, você vê até um certo exagero, você percebe que ali é uma coisa muito mais de retórica, de narrativa, né, para entreter, para tornar a coisa mais interessante do que propriamente retratar aquilo que aconteceu. A direção é excelente, o ritmo é muito bom, existe uma trilha sonora que vai escalando nos momentos de maior tensão, isso dá uma carga maior para a cena, isso é muito interessante. Achei as atuações ótimas, como eu já disse, o Sacha Baron Cohen está excelente, o Ed Redmayne está muito bom, como eu disse, o Michael Keaton aparece pouco, mas rouba a cena. O elenco todo, né, o Frank Langella como o juiz, está excelente também. Um filme muito grandioso. Como eu já disse num outro vídeo, a Netflix parece que aprendeu a lição e percebeu que não adianta quantidade, e sim qualidade. Você vê cada vez mais o investimento dela nesses produtos
sendo filme ou sendo série. Consta que esse filme é um dos grandes nomes para o Oscar do ano que vem, para você ver como ele está muito bem afamado. E eu acho que ele merece sim, ele merece as atenções, porque ele é muito bem feito, muito bem dirigido. É aquele tipo de filme de tribunal, onde os diálogos são muito importantes, e esse filme trabalha os diálogos com muita perfeição. Eu adorei, achei excelente. Recomendo sim para você assistir, você não vai se arrepender, porque o filme é muito bom, o filme retrata muito bem a época em que os fatos aconteceram, final da década de 60, com o envolvimento de movimentos populares, tem os Panteras Negras, tem toda a tensão política, né? Muito interessante. Mais uma vez, recomendo, você não vai se arrepender. E se você assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Se ele realmente agradou você, se ele atendeu suas expectativas, ou se você não gostou, quais os pontos que você diria que são pontos fracos e quais são os pontos fortes, né? É muito interessante essa nossa interação, tá bom? E para que essa interação fique ainda maior, eu peço para você dar o like nesse vídeo, muito importante. Mais importante ainda, você se inscreva no canal, que isso é muito importante. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui e para mais adiante tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá, tchau!